Bom dia, meus queridos irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja com todos nós, amém? Para mais um estudo da palavra do Senhor, amém? Vamos lá, estudo de hoje, face a face. O que a Bíblia quer nos mostrar? Vamos ler, né? Vamos entender um pouco, tá bom? Primeiro vamos orar, agradecer a Deus sempre pelo pão de cada dia, o maná que Ele nos deu, né? E também pelo maná físico que Ele nos dá todo dia. Amém? Vamos lá. Bendito Senhor nosso Deus, glorioso é o Teu nome, de eternidade a eternidade para todo sempre. Nós te agradecemos, Senhor, pelo estudo das tuas santas palavras. Abençoa meus irmãos, minhas irmãs, aonde estiver, ouvindo, que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre elas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ver o Senhor face a face. Bendito seja o dia da tua volta. Nós estamos aqui ansiosos para te ver voltar, Jesus. E sabemos que esse dia está bem perto. Glória ao teu nome, nós te agradecemos, meu querido Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos lá, tá? Queridos, só acertar a câmera aqui. Aqui é ao vivo, viu? Então ao vivo é assim, tá? Queridos, face a face. Você e Jesus poderão se ver face a face. Eu também. Nós todos podemos ver Jesus, todos os seres humanos da Terra. Vamos ver Jesus face a face. Muito em breve, viu? Está perto. Quando Jesus voltar do céu, nós seremos arrebatados para o céu e nós vamos ver nosso Salvador Jesus face a face. Aqueles que se salvar vão ver e os que não se salvar também vão ver. Nós vamos ver nosso Pai pela primeira vez. Amém, né? Nós fomos criados para viver perto de Deus. Porque no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz que nós fomos feitos do pó da terra. E Deus, né? Deus Filho, né? É o Criador. E Ele é o Verbo que se fez carne no meio de nós. Ele é o Verbo que fez todas as coisas. Ele soprou nas narinas de Adão, e Adão, né, teve um fôlego de vida, e ele foi feito a alma vivente. Nós não temos alma vivente, nós somos alma vivente. Foi Deus que fez. Tá? Então, meu querido irmão, que bom, né? Amados, existe uma intimidade muito grande entre você e Deus, sabia? Por quê? Porque nós somos criaturas de Deus. Queridos. Os anjos são criaturas de Deus. Tem uma proximidade muito grande com o Senhor. Os anjos que estão no céu, né? Os que vieram para a terra, foi expulso, também tinha essa intimidade com o Senhor. Face a face, via Ele. O mais próximo dele era aquele lá, né? Nós conhecemos, né? Lúcifer. Amados, existe uma intimidade muito grande, porque nós somos criatura de Deus. Mas somos mais do que criatura de Deus. Por quê? Porque quando abraçamos Jesus como Salvador, nós somos gerados pelo Espírito Santo, nascemos da água e do Espírito, e aí passamos a ter a natureza santa e espiritual de Jesus.
Você viu? É por isso que você tem uma intimidade muito grande com Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, desde que a humanidade caiu em pecado, lá no Jardim do Éden, né, Deus fez tudo para restaurar o relacionamento que foi rompido, tá? O Senhor colocou a eternidade, ele colocou disposto para nós a eternidade, viver para sempre, tá? Ele colocou dentro de você a eternidade, no seu coração, tá? Do ser humano, sem que essa pessoa descubra as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Onde está escrito isso, irmão João? No livro de Eclesiastes. Vamos ver aqui, ó. Abra sua Bíblia. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, está escrito assim, queridos. Tudo fez Deus formoso. Deus fez tudo perfeito. Virar assim para ficar de frente, né? Tudo fez Deus formoso. No seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este passe a descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Você está vendo? Nós temos uma esperança de eternidade. Deus não criou nós para morrer. Foi o pecado que atrapalhou, queridos. O pecado trouxe a morte. Mas Deus trabalha desde aquela época, ali no Jardim do Éden e até agora, para nos mostrar que nós temos esse direito. Entendeu? Nós temos esse direito da eternidade. Presta atenção neste verso que eu li aqui de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Nós seremos humanos, né? Sim, nós seremos humanos. Somos carentes daquele que é eterno. Nós fomos criados para a eternidade. O pecado é um intruso no meio dos filhos de Deus, né? Através dele veio o quê? Desse intruso, a morte. Através dele veio a morte, né? Através do pecado. Meus amados, somos parte sim, entre o conflito entre o bem e o mal. Nós participamos desse conflito, tá? Entre o bem e o mal, que acontece em nosso redor, que está dentro de nós. Por que está dentro de nós? Porque em nosso redor, dentro de nós, temos a natureza pecaminosa, meu querido irmão. Então, esse conflito entre o bem e o mal, ele existe dentro de nós. Nós temos a tendência do pecado. Nós nascemos em pecado. Paulo disse, em pecado concebeu minha mãe. Você entende? Então, em nosso redor está dentro de nós. Por quê? Porque tem a natureza pecaminosa, que herdamos por nascimento, né? Geneticamente, de nossos pais. Mas existe também, sabe o quê? A natureza santa e espiritual gerada pelo Espírito Santo em você e em mim. Isso aí. Tem a natureza pecaminosa? Tem. Mas também temos a natureza santa e espiritual de Deus em nosso coração. O direito de nós viver eternamente, queridos. Tá? É por isso que existe esse conflito entre o bem e o mal. É por isso. Mas o mal não é eterno. Ele surge como aquele cara lá, lembra? Lúcifer, Satanás. O mal surgiu em Satanás. E vai desaparecer quando, né? Quando ele for capturado, queimado, no lago que arde como fogo e enxofre, como a própria Bíblia diz. O mal não é eterno,
tá? O bem sim é eterno, mas o mal não. Jesus falou que quando voltar vai jogar ele no lago que arde como fogo e enxofre. E ali todos os seus que estão com ele, e haverá choro e ranger de dentes. E eles serão cinza debaixo dos nossos pés. Está escrito em Apocalipse, tá? Estamos nesse conflito, mas já sabemos que a vitória é de Jesus. Amém? Aleluia! Jesus já disse, eu venci o mal, né? E deixou para nós vencer também. Muitas vezes ficamos, né, obcecados com as lutas e provações terrenas, que nós esquecemos daquele e daquelas palavras de Deus, que nos diz o que ela nos diz, a palavra de Deus. A nossa cidadania está nos céus. Não somos daqui. Nós estamos de passagem. Ele prometeu a nova terra e o novo céu, queridos. Nós atravessamos um deserto, dando continuidade àquele povo que saiu do Egito. Tá? De onde vamos ver nosso Salvador Jesus Cristo? De onde? Porque a nossa cidadania está no céu. E de onde nós vamos ver nosso Salvador Jesus Cristo? Né? Que transformará esse nosso corpo, né, humilhado em um corpo glorioso como o dele. Como? À medida que o mundo se aproxima do fim, sabemos que um dia uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem surgirá no céu. Quando ela se aproximar, veremos nela alguém semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice afiada. Isso está em Apocalipse 14, versículo 14 também. Queridos, face a face, todos nós vamos ver Jesus. Os ímpios e os justos. Jesus virá acompanhado por milhões e milhões de anjos. E mais além dos anjos, tem uma multidão de santos glorificados que já estão vivendo no céu. Sabia disso? Está escrito na Bíblia, queridos. Lembre-se daquela multidão que ressuscitou com Jesus, saindo do túmulo depois da ressurreição de Jesus, chamado as primícias dos mortos. Foi ressuscitado. Está lá em Apocalipse capítulo 19. Fala que Jesus Cristo vem montado em um cavalo branco e ao lado dele milhões e milhões de cavaleiros. Vem junto com as suas vesturas brancas. Olha, meu querido irmão, minha querida irmã. Presta atenção. Não sabemos os nomes dessas pessoas que ressuscitou na ressurreição de Jesus, chamado primícias dos mortos. Só sabemos de Enoque, né? Moisés e Eliseu. Eliseu não, Elias. Desculpa, Elias. E os demais, de onde Deus escolheu? E aqueles demais, nós não sabemos o nome. Foi dali que Deus escolheu, que nem está escrito na Bíblia, 24 anciões para auxiliar Jesus nos trabalhos lá no santuário celestial, onde ele está intercedendo por nós. Tá? Esses 24 anciãos, né, obviamente foram escolhidos da multidão que ressuscitou com Jesus Cristo. Quando Jesus descer do céu, todo olho o verá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Tá? Nós vamos até chorar de felicidade de ver nosso Senhor face a face. Os justos vão chorar muito de alegria, meu irmão, por ver Jesus. Mas, meu irmão, contrapartida que é triste. Quando Jesus descer ali, nós vamos até chorar, né? Mas os olhos de terror, de espanto, também contemplarão Jesus Cristo descendo do céu com poder e muita glória. Aleluia! Bendito seja nosso Deus. Enquanto uns choram de alegria,
Outros choram de tristeza, porque não fizeram o que ele mandou. Não guardaram seus mandamentos, seus estatutos, suas leis. Não seguiram os passos de Jesus. Ignoraram ele. Queridos, será uma tristeza muito grande. Mas os justos irão com o Senhor. Lembra daquela escada que Jacó disse que viu? Anjos subindo e descendo até a terra, vindo do céu? Talvez nessa escada nós vamos junto. E lá está o Senhor nos ares, em cima das nuvens, olhando e todo mundo contemplando ele e vendo a sua lei. E nós vamos passar diante do rosto de Jesus. Aleluia! Bendito seja nosso Senhor que vai voltar, meu irmão. E prometeu fazer a colheita e vir nos buscar. O que vai acontecer depois disso? A gente fala nos próximos estudos, tá bom? Fica na paz do Senhor, que Deus tome conta de você, aonde você estiver, meu irmão internauta, minha irmã internauta. Que a graça do Senhor seja derramada sobre sua família. E creia, porque há esperança no fundo do túnel, há uma luz lá, meu irmão. E essa luz é Jesus. Ele falou, eu sou a brilhante estrela da manhã. Jesus é a luz para os filhos dele. Amém? Até amanhã. Próximo estudo amanhã. Olha só, a noiva. Vamos entender isso na Bíblia, tá bom? A noiva. Fica na paz do Senhor, compartilha, dá um like e vamos junto. Em nome de Jesus. Mesmo tropeçando nas nossas falhas, nos nossos erros, mas nós temos que ter a crença que Jesus vai voltar. E nós vamos ver ele face a face, estando do lado dele. Isso que é importante. Tchau, pessoal. Até amanhã, hein? Fica na paz. A noiva é amanhã.